amigos, estamos ao vivo com a live Cleverson Vale. E hoje nós vamos conversar com o presbítero, empresário Maurício Menezes, que durante 3 mandatos presidiu os Gideões Internacionais no Brasil. Daqui a pouquinho nós vamos bater um papo com o irmão em Cristo, presbítero Maurício Menezes. Vai chamando pessoas para... Boa noite, irmão Maurício. Boa noite, pastor. É uma alegria muito grande poder estar aqui participando, né, dessa live e falando desse ministério que é os Gideões Internacionais. Alegria nossa. Como eu posso chamá-lo? Presbítero Maurício, pode ser assim? Pode ser presbítero, irmão, o que o pastor achar melhor. Tá bom. Eu quero apresentá-lo aqui aos nossos convidados. E eu fiz um contato também com o presidente do campo dos Gideões lá de Mariporã. Eles falaram que está em peso aqui hoje, o Mondonato, a minha mãe auxiliar lá também. Então, estão todos na expectativa para ouvi-lo. O presbítero Maurício Menezes é membro dos Gideões Internacionais desde 1984. Ele foi presidente do campo de Cuiabá, Mato Grosso, dos Gideões Internacionais por 3 mandatos. E também foi representante regional. É isso, presbítero? Por 3 anos. 3 anos. Ok. Foi vice-presidente nacional de 2001 a 2004, durante 3 mandatos. E foi presidente nacional também durante 3 mandatos, 2004 a 2007, 2010 a 2013, 2016 a 2019. É filho e pai de pastor. É membro dos Conselhos Deliberativos, Universidade Presbiteriana Mackenzie, Universidade Evangélica de Goiás e Colégio Presbiteriano de Cuiabá. Presbítero emérito da Igreja Presbiteriana de Cuiabá, foi presbítero por 32 anos e também é proprietário da Planet Park há 26 anos. Essa empresa, qual é o ramo dela, de diversões dentro de shopping center. Muito bem. E foi presidente do Mackenzie por 4 anos. É uma honra e um prazer conversar contigo nesta noite. E a primeira pergunta, então, como começou o Ministério Gideônico? Em 1898, aquela época, os Estados Unidos estava crescendo bastante. E um caixeiro viajante, um representante comercial, que é o termo de hoje, chegou num hotel para pernoitar, e aquele hotel era o único da cidade, estava lotado. E aí ele foi no dono do hotel. E o dono do hotel falou, não tem jeito, mas tem um quarto que tem uma pessoa só. Eu vou ver com ele se ele pode deixar o senhor entrar. Aí foi lá, e aquele hóspede falou, não, aceito. E ali, os dois ficaram conversando e um falou para o outro, falou, olha, eu fiz um compromisso com a minha mãe de todos os dias, antes de dormir, eu ler uma parte da Bíblia. Aí ele falou, o outro falou para ele, falou, eu também sou crente. Aí eles fizeram um culto doméstico. Na manhã seguinte, hora de tomar o café, fizeram amizade, pegaram o endereço um do outro e mais tarde vieram encontrar. Encontraram mais um outro amigo, crente, outro representante comercial e falaram, olha, nós podíamos começar a comprar Bíblias para deixar uma na recepção de cada hotel. E ali eles marcaram um encontro com 16 irmãos. Aqueles 3, os 2 iniciais, mais um outro, e ali marcaram um encontro com 16. Só apareceram os 3 primeiros. Mas era plano de Deus. E ali eles começaram a comprar Bíblias e, à medida que ia viajando, ia colocando na recepção de cada hotel. Mas esse movimento explodiu naquela época. 2 anos depois,
já eram 1.000 representantes comerciais. E aí, em 1909, o ministério aí cresceu de vez. Quando entrou a participação dos pastores. Os pastores, sabendo que havia um movimento de entrega de um exemplar da palavra de Deus nos hotéis, convidou um deles e ele foi no encontro com 30 pastores na Associação Cristã de Moços. Deram 10 minutos para o Gideão. Naqueles 10 minutos, ele falou o que eles estavam fazendo. E um dos pastores levantou e propôs a todos os pastores que colocassem no orçamento da igreja uma verba para que os gideões pudessem comprar mais Bíblias e se entregar para mais hotéis. E ali, pastor, nasceu a grande parceria que tem até hoje, Igreja Pastor Gideão. O ministério aí explodiu com o apoio das igrejas e dos pastores. Qual cidade mesmo começou lá nos Estados Unidos? É perto de Chicago, uma cidade pequena, foi onde que tudo começou. E quem que podia imaginar que tornaria o maior ministério de entrega da palavra de Deus do mundo? É impressionante. Hoje nós estamos presentes em 200 países e territórios. Somente 21 países que são totalmente fechados. Existe, exemplo, Coreia do Norte e os países islâmicos, é que não permite a entrada nossa. E nós não entramos também de forma que não seja oficial. Tem missão de portas abertas que entra, mas o Gideões ele é muito organizado nesse ponto. Sabe? Ele é formado por homens de negócio, profissionais liberais, igual foi teu pai, que participou por muito tempo. Você me contou o testemunho que quando Deus o chamou, ele era presidente do campo de Mariporã. E nós estamos tendo a sua mãe aí participando conosco, com muita alegria, que é auxiliar até hoje, que ela não deixa de ser. Nós temos no símbolo das auxiliares um raminho sozinho, que significa as auxiliares viúvas. Então, esse é um ministério que é uma coisa sobrenatural de Deus, pastor. Só pode ser. Por quê? Irmão Maurício, como que o irmão entrou nos Gideões? Como que o presbítero se interessou por essa instituição? Como que foi o seu início nos Gideões há 36 anos atrás, é isso? Que eu acredito que ele esteja online, que prometeu, chama Jair Marques, lá de Cuiabá, ele foi e me convidou. Ele entrou primeiro e me convidou. E eu achei aquilo ali legal, porque eu teria um exemplar da palavra de Deus para entregar em vários lugares. E eu fui na primeira reunião, e ali, sem dúvida, era o plano de Deus na minha vida. E eu nunca mais deixei esse ministério. Você se apaixona, porque você passa a ter um encontro com pessoas que não tiveram oportunidade de conhecer Jesus. Então, os Gideões, eu já vou aqui antecipando, pastor, para poder ficar dentro de uma lógica, nós entramos aonde não entra a igreja. Por isso que um pastor daquele encontro lá na Associação Cristã de Moços, ele disse, agora os Gideões serão conhecidos como o braço estendido da igreja. Porque aí os Gideões começaram a comprar mais Bíblias com o apoio das igrejas e entrar nos lugares aonde que a igreja não entra. E aonde que a igreja não entra? Os hospitais. E, pastor, aqui em Jaú, um moço que chama Aparecido era viciado em drogas e estava com câncer no intestino. E ele estava no hospital. E os Gideões colocam, junto com as auxiliares, que são nossas esposas, colocam um exemplar em cima de cada mesinha no quarto. E o Aparecido pegou a palavra de Deus. Segundo ele leu 3 vezes. E muitas coisas ele não compreendia. Até chegar um amigo dele e
acabou, lógico, fazendo um discipulado. Ele largou as drogas e ele disse que o melhor, além dele ter Jesus, passou a ter Jesus como seu Salvador e seu Senhor de sua vida, ele foi curado. Então, nós entramos aonde que a igreja não entra. E aonde mais? Dentro de uma universidade. A igreja tem dificuldade em entrar lá. A gente chega lá, eu sou da igreja tal. Ela vai ter dificuldade. Numa escola, nós temos N testemunhos, coisas mais maravilhosas, que a gente chega lá porque a palavra de Deus não volta vazia, conforme é o nosso versículo principal, está lá em Isaías 55:11, que diz que a palavra não volta vazia, ela prosperará naquilo para que a designei. Então, nós entramos nas prisões. E eu quero contar para o senhor, pastor, e para o público que está nos ouvindo. Inclusive, nós temos gideões, pastor, lá de Morada Nova, no Ceará, que nesse momento eles estão tendo a reunião de oração e eles iam colocar uma tela grande para todos assistirem essa live. Lá em Morada Nova. Que bênção! Chama Morada Nova. Que lugar do Ceará? Lá no sertão do Ceará. Outro... Um abraço a todos os irmãos queridos, irmãs de Morada Nova, no Ceará. Deus abençoe. E não sei se o irmão lembra de um caso de um rapaz que se converteu na cervejaria Pinguim, no Ribeirão Preto, Silvio Marques. Ouviu o testemunho do Silvio. Ele está aqui com a gente, é de Mariporã. Eu já ouvi ele contando esse testemunho há uns 10 anos atrás. Sim, acho que até foi publicado. Exatamente. Meu pai mostrou na época, foi publicado na revista, né? Esse testemunho dele ele é contado no Brasil inteiro, pastor. Que nós temos um livreto né? que chama Frutos do Espírito. E onde nós publicamos todos esses testemunhos. Igual o do Silvio, do Aparecido, que eu contei agora há pouco. E de tantos outros, sabe? De pastores que conheceram Jesus através do Novo Testamento. Então, esse é um ministério que ele é encantador. Por quê, pastor? Deus permitiu que nós estivéssemos nesse ministério, batistas, presbiterianos, metodistas, assembleanos, essas igrejas que nós chamamos de históricas, elas fazem parte. Essas neopentecostais nós não aceitamos. Por quê? Uma das principais questões é que o Gideão tem que ser pastoreado. E nessas igrejas, o pastor não responde por esses irmãos. Porque quem aprova a nossa entrada é o pastor da igreja. Quem tira o Gideão, se ele cometer algum ato errado, é também a responsabilidade do pastor. Então, eu falo assim que esse ministério é uma coisa assim do sobrenatural de Deus, que ele permitiu, porque eu nunca poderia imaginar, eu que nasci num berço presbiteriano, eu teria púlpito na Igreja Batista, na Igreja Assembleia de Deus, nas convenções nacionais de outras denominações, dá o púlpito, porque conhece o respeito às normas que é o ministério. O ministério gideônico, pastor, ele proíbe as brincadeirinhas sem graça, de um ficar chamando o outro de primo. Você tem um cabelo comprido, você tem isso. Isso é coisa que o diabo é que gosta. O Senhor não permite. E as normas nossas não recomenda fazer isso. Se uma pessoa fizer isso, ele vai ser chamado a atenção. Porque cria aquele ambiente que nós somos irmãos. Que um dia nós vamos morar na Jerusalém eterna. E essas brincadeiras muitas vezes só causam espécie. Então, o ministério nosso, ele é bem na caixinha, sabe? Por quê? Porque tem que ser. Porque se não for assim, ele sucumbe, sabe? Então, Deus permitiu. É interessante que ali não há placas denominacionais, né? São irmãos em Cristo, lavados pelo sangue de Jesus. E tem um trabalho em comum, que é distribuir os Novos Testamentos para as pessoas de hotéis. Depois o senhor vai falar mais sobre isso, hotéis, quartéis, hospitais, etc. Agora,
E no Brasil, como que chegou os Gideões? E quem foi o responsável de começar o trabalho aqui? Em 1953, reverendo Gutenberg de Campos, pastor da igreja presbiteriana em Bauru. Ele foi aos Estados Unidos e viu aquele movimento dos Gideões colocando um exemplar da palavra de Deus. Ele fez uma carta a 30 homens de negócio. Nós somos uma associação de homens de negócio, profissionais liberais, funcionários públicos, desde que exerçam um cargo de chefia, porque muitas vezes nós vamos numa escola no expediente. Então, se é uma pessoa que não pode sair, ele fica difícil. Então, o reverendo Gutenberg mandou para 30 homens. E ele fez uma carta, que eu tenho a réplica dessa carta, em 1953. Ele falou, nós precisamos de iniciar no Brasil um movimento silencioso de entrega da palavra de Deus para combater os males que nós estamos tendo. Parecia que é hoje. Os males que nós estamos tendo. E aí, em 1956, 3 anos depois, nós tivemos a primeira distribuição, que foi na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deram inclusive a tribuna, e aquele Gideão lá de Minas Gerais falou para os deputados, vocês são homens que fazem as leis. Se vocês fizerem as leis corretas, observando a palavra de Deus, as pessoas serão mais felizes. Parece que é uma história que acontece hoje. E aí, em 1958, nós tivemos o primeiro campo oficial do Brasil, que foi lá em Minas Gerais. Depois de Minas Gerais, foi para o Rio de Janeiro, foi para São Paulo, e aí foi para o Brasil inteiro. E aí foi crescendo, os próprios Gideões iam nas outras cidades para implantar campos. E o Ministério, hoje, nós estamos presentes em 550 cidades do Brasil, através de 750 campos. Por quê? São Paulo, nós temos 20 campos. Né? Então, tem cidades que tem bastante. Cuiabá, que é a cidade de onde que eu comecei, tem 4 campos. Então, nós estamos presentes em 550 cidades. Nós colocamos um limite de 50 mil habitantes, porque precisamos de ter pessoas das igrejas. E quem que indica essas pessoas? É o pastor. É o senhor que indica. O senhor foi membro da Igreja Presbiteriana de Cuiabá até que ano, presbítero? 2013, eu mudei para São Paulo para administrar o Mackenzie. Eu fui o CEO do Mackenzie por um bom tempo. E aí eu fui congregar na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, fiquei lá 4 anos, depois mudei aqui para Barueri, estou na Igreja Presbiteriana de Alphaville, também já de 4 para 5 anos. Pinheiros é onde é o Arival Casimiro, é isso? Também. Pastor Hernandes Dias Lopes também hoje, né? Opera. Está dando uma entrevista para a TV de lá. Meu filho é pastor, faz um trabalho na África. E amanhã ele vai ser entrevistado pelo pastor Arival na TV IPP sobre o trabalho que é feito na África, um trabalho inédito, uma coisa assim que... É o mesmo... Como que é o nome do filhão? Maurício Menezes. Muito bem. Lá em Cuiabá, não sei se o senhor chegou a conhecer o reverendo Sérgio Ribeiro Santos. Foi pastor auxiliar na nossa igreja e, como eu sempre fui muito ativo no presbitério, época que ele era pastor lá, eu era muito ativo no presbitério. Fui presidente do presbitério lá de Cuiabá, que ele era membro. Ele chegou a escrever um livro sobre a história dos presbiterianos de Cuiabá, né? Mato Grosso. Ele foi criado com meus pais, desde pequenininho. Não, lá em Mariporã. Como os pais dele residiam no acampamento do Boas Novas, da APEC, eles cuidavam do acampamento, então o Sérgio, nós conhecemos como Serginho, desde os 7 anos até o final do ensino médio, ele ficou em casa, morando em casa. Então, ele era batista, da nossa igreja, e
depois ele se apaixonou por uma jovem presbiteriana, ingressou no seminário presbiteriano e hoje é reverendo lá na igreja presbiteriana. Hoje ele está em São Paulo, está residindo em São Paulo novamente. É aqui. Que joia que o senhor conhece ele. Quem são os gideões e quem são as auxiliares? Por que esses nomes, presbítero? Através do Gideão da Bíblia. Porque ele foi um homem estrategista e pronto para servir a Deus. Então, a característica nossa é essa, ser homens prontos para servir a Deus e estrategistas, que para você entrar dentro de uma prisão, você tem que ter uma estratégia, tem que acertar com a direção, para distribuir. Então, essa é uma das características nossas. Um homem de negócio, e profissional liberal, funcionário público. E as nossas esposas, que a gente chama de auxiliares, elas também compartilham conosco a distribuição através da distribuição nos hotéis, nas clínicas, que elas fazem um trabalho muito difícil, que a gente diz, porque elas que vão às clínicas. Nós, muitas vezes, nós vamos a uma escola, chegamos falando, nós distribuímos 1.500 Novos Testamentos. Elas chegam e muitas vezes elas andaram o dia inteiro, de clínica em clínica, e colocaram lá na recepção 75. Mas é um trabalho muito importante. E elas também têm um compromisso de orar pelo ministério todos os dias, às 7 horas da manhã. Minha esposa, todos os dias, às 7 horas da manhã, ela já tem um reloginho biológico, ela acorda e ora pelo ministério, para que Deus nos sustente em pé. Sabe? Então, esse ministério, acima da distribuição da palavra de Deus, ele é um ministério de oração. Hoje, na segunda-feira, está cheio de campos no Brasil, que a gente tem essas unidades, que estão tendo as reuniões de oração, mesmo online, sabe? Tem alguns que estão nos assistindo. Igual eu falei de Morada Nova, tem também um campo lá de Curitiba Cívico, eles também estão assistindo aqui essa live nossa, sabe? Então, nós temos gente... Agora, a maioria estão tendo reunião de oração. E a nossa reunião de oração, a gente canta, ora, lê a Bíblia, mas em hipótese nenhuma é pregado a palavra de Deus. A palavra de Deus é pregada para cada um na escola. Isso é outra estratégia para a gente estar junto. Porque senão você pega o irmão presbiteriano, quando vê, ele escorrega, porque começa a falar em predestinação. O outro batista vai falar, o batismo tem que ser por imersão. E aí começa a confusão. Então é proibido. A gente, um de nós, o capelão, ele lê o texto bíblico, mas pode coçar de vontade que ele não pode pregar. Mas tá certo. Manter a comunhão, né? Manter a comunhão. Vamos falar dos locais agora, presbítero Maurício. Os locais de distribuição dos Novos Testamentos. Depois eu gostaria que o senhor falasse também a diferença de cores. Por que um é marrom, por que o outro é azul, branco? Locais. Ok. A gente distribui nas prisões, inclusive todas as prisões do estado de São Paulo, pastor, no ano de há 2 anos atrás, elas foram distribuídas. Nós fizemos, a gente chama de uma blitz, e aí distribuímos para os 190 mil encarcerados do estado de São Paulo. Um exemplar de cada Novo Testamento foi colocado na mão de um. Então, nós entramos nas prisões masculinas, femininas, nos quartéis, nos hotéis, nos colégios, universidades, e fazemos, nos hotéis, é esse Novo Testamento maior, tá? Não é o pequenininho, e também nos hospitais, é esse Novo Testamento, e nas recepções de clínicas, é esse aqui que nós colocamos. Esse aí o hóspede não pode levar, ele é fixo do hotel, é isso? Mas o roubo santo, ele é uma bênção, sabe? Então a gente volta lá. Roubo santo, eu gostei. Depois, eu tenho um testemunho, pastor, que esse é um dos meus principais.
O dia que eu for na sua igreja, eu vou contar também. É de uma advogada que hospedou lá no hotel de Cuiabá. Ela era presidente da Ordem dos Advogados, ela é do Acre. E naquele sábado, que ela ia embora no domingo para Rio Branco, ela ia pegar o avião, aquela mulher que, mesmo famosa, ela vivia um mundo muito complicado dela. Tomava remédios fortíssimos. E naquela noite de sábado para domingo, ela, hospedada no Hotel Paiaguás, no 20º andar, ela resolveu colocar fim na sua vida. Tinha uma janela boa que ela olhou, dava para pular, então ela fez uma carta para a mãe, uma carta para a tia, e enquanto estava naquele momento pula, não pula, ela vê no Criado Mundo um exemplar igual a esse. E na terceira página desse exemplar tem várias dicas de leitura. Estou triste, estou alegre, e tem a página. Ela olhava aquilo ali e ia lá ler. Isso era 8h30 da noite. 8 horas da manhã, aquela mulher acorda do domingo, ela não suicidou, ela toma um susto, aquele Novo Testamento em cima do seu corpo. Ela então vai, e normalmente em cidades menores, que hoje os grandes centros a gente não faz mais, nós colocávamos um telefone. Ela liga para o primeiro, segundo, terceiro, quarto, ninguém atendeu aquele telefone. O quinto, irmão Zito Neres, que era Gideão, e hoje ele é pastor batista, lá no Mato Grosso, ele atendeu Sueli. E ali ele apresentou o plano da salvação, Sueli foi embora para o Acre. A história não parou. Aí ela chega no Acre e coloca, ela levou, teve o roubo santo. Ela levou para o pensamento. E ela coloca em cima da mesa. Certo dia, um procurador-geral do estado do Acre, aposentado, doutor Araripe, entra na sala dela e conversa com ela, advogada famosa, presidente da Ordem dos Advogados do Acre, e fala: olha, nosso grupo é que deu para você esse Novo Testamento. Aí ela fala bem assim: o que, Araripe? Você me conhece há tanto tempo, você nunca me falou de Jesus. Isso o doutor Araripe é que me contou. A gente sabia da história dela lá de Cuiabá, mas a gente não conhecia. E o doutor Araripe contou. O doutor Araripe saiu da sala dela e ele contou para mim: Maurício, eu fiquei lembrando aquele hino, não me falaram de Cristo. E o que aconteceu nos anos que Deus ainda deu doutor Araripe, que menos de 10 anos depois ele faleceu com câncer. Ele fundou 5 campos dos Gideões no estado do Acre. Eu tive o prazer de ir com ele em todos, saí de Cuiabá e ia lá. E fundou 2 igrejas batistas na grande Rio Branco. Olha só o que um Novo Testamento fez. E essa doutora Sueli Mafra é membro da Igreja Batista do Bosque, lá em Rio Branco, no Acre. Então, pastor, nós também distribuímos esse azulzinho, que é um grande conhecido, nas universidades, nas escolas nós entregamos este. Nós temos 2, pastor, que talvez você não vai conhecer. Então, o azul é para as escolas, é isso? Esse aqui, 80% da nossa distribuição é esse azulzinho aqui, que a gente entrega. De primeiro era cinza, né, Maurício? Passou para o azul. Eu lembro. E aí nós entregamos nas prisões. É esse aqui que vai. Universidade. Então nós entregamos esse pequenininho. Todos eles têm essas dicas de leitura e tem a página. A letra pequena não dá para ver. Mas isso aqui tem sido uma bênção. Porque quando a gente entra numa sala de aula, a gente perde 3 minutos só para o professor. Então a gente não entra lá para pregar o evangelho. Nós entramos lá para explicar como ler a palavra de Deus. E aí nós explicamos. Nós falamos que os Gideões é um grupo de homens de negócio, nós não identificamos como de nenhuma igreja e explicamos como ler, para o aluno ler a palavra de Deus. E aí falamos, tem dicas de leitura e no final tem o plano da salvação. Então aqui fala quem que é Jesus para mim, para você, para nós. O dia que você entender quem é esse Jesus, você vai colocar aqui do lado seu nome e a data.
e aí nós fazemos isso em 3 horas, em 3 minutos, dentro de cada sala de aula. Pastor, Só para os nossos amigos que também poderão acessar a live aqui, que ficará gravada, além do Novo Testamento, com há Salmos e Provérbios, né? Nós entregamos com Salmos e Provérbios o Novo Testamento. Por quê? O Novo Testamento, ele com Salmos e Provérbios, está dando eco aí, ó. E com Salmos e Provérbios, pastor, a gente não aqui está normal. tem conflito nenhum com a Igreja Católica. Então, com isso, a gente tem abertura. Porque o Novo Testamento com Salmos e Provérbios tem dentro da Bíblia deles. Então, com isso, a gente também não tem restrição. E nós colocamos, então, esse menor para os alunos. Tá? Nós temos um outro. Eu quero agradecer as pessoas que estão entrando, né? Tem várias pessoas, estamos chegando a quase 70 pessoas ao vivo aqui com a gente. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe. Está difícil de ler os nomes, que é muito rápido aqui, né? Vai passando, pequenininho. Mas a maioria aqui está mandando um abraço para o senhor, presbítero, agradecendo por ouvir as notícias dos Gideões Internacionais. E Deus abençoe. Pastor Carvalho também está conosco. Darcy, Erlita e vários outros irmãos. Deus abençoe a todos. Presbítero, além da cor azul, nós temos outra que também é a branca, a cor branca. O que significa e para quem é distribuído? Para a área de enfermagem e a área médica. Então, é somente para essa área que nós fazemos a distribuição, a área branca. Agora, nós temos, se o senhor me permite, nós temos um outro, que esse aqui talvez o senhor não vai conhecer, esses dois aqui, que esses aqui é do nosso evangelismo pessoal. O que é o evangelismo pessoal? Esse é um programa mais novo. Esse aqui nós adquirimos por R$3 cada um, os Gideões adquirem, e nós entregamos esse marrom para os homens, para quem a gente quiser. Então, esses aqui a gente não distribui em escolas. Aqui é para o trabalho pessoal de cada um. Esse aqui é entregue para as mulheres. Esse azul clarinho, um azul. É azul? É azul? Ele é muito bonito. Nós entregamos. É diferente do da escola, né? Bem mais. Ele tem o mesmo conteúdo. Bem mais claro. Ele é o mesmo conteúdo. E nós fazemos, então, o trabalho do nosso evangelismo pessoal. E para quem que nós entregamos? Quem que é o nosso próximo? O nosso próximo. Família. Família não crente. Para pessoas, por exemplo. Agora, vizinhos. Na pandemia, nós estamos tendo essa oportunidade ímpar de entregar para muitos que vêm até a nossa porta, entregar comida. Se eu vou abastecer meu carro, o que é meu próximo? A pessoa que está abastecendo. Então, a gente dá um desses, mostra as dicas de leitura. Então, isso tem sido um carro forte nesse período de pandemia. A nossa liderança nacional está dando uma ênfase muito forte para que façamos, inclusive lançou uma meta de 1 milhão agora nos meses de abril e maio, e está sendo cumprido por esse exército de gideões e auxiliares nossos, que é uma turma focada mesmo. Nosso negócio é Bíblia, é entregar para as pessoas. Então, quem é que faz a unha da irmã? Tem uma moça lá fazendo. Aí ela, olha, eu quero te dar um presentinho. Olha, só tem umas dicas de leitura. A pessoa fica encantada. E ali é a forma da gente entrar, começar a conversar, apresentar Jesus. Pastor, quem que vai do meu lado, por exemplo? Eu que já gosto de fazer esse trabalho há muitos anos do evangelismo pessoal, há uns 15 anos. Todas as viagens minhas, eu coloco dentro de uma mochila 2, um para ir e outro para volta.
Então, eu tenho N experiências para contar. E assim é a turma nossa. Sabe? A gente tem... Você senta de um lado da pessoa, você nem sabe quem é. Hoje mesmo, eu estava vendo um governador de um estado e eu estava indo com a minha família para o Nordeste de férias. E eu sentei bem na primeira fila com a minha família e eu vi que passou um homem com uma mulher e mais um segurança. Eu falei, esse homem deve ser um deputado ou um senador. Aí eu, que acomodou tudo, mas aqui eu olhava para trás, ele estava lá na poltrona 7 e ele só lendo. Falei, puxa vida, aí fui esperando, o avião começou a descer, começa a querer descer. Eu falei, eu tenho que ir lá, eu quero dar. Eu senti que eu tinha que entregar para ele um Novo Testamento. E aí eu falei, ó, senhor, o senhor deve ser uma pessoa conhecida, né? Ou um deputado ou um senador. Ele falou, não, eu sou governador. Esse moço é governador pela 4ª vez. Eu não vou contar só o estado, porque senão fica meio constrangedor. E foi meio constrangedor. Sim. E como que foi essa história? Sim. Na hora que eu entrego para ele, a esposa dele do lado, dormindo. Então eu falo, olha, nós somos dos Gideões, nós fazemos essa entrega. Aí ele, sim, por não, prazer. Eu falei, olha, aqui tem várias dicas de leitura. Olha que eu estava mostrando as dicas de leitura. A mulher dele acordou, pastor. E deu uma bronca nele, tá vendo? Você precisa de ler a palavra de Deus. Ela é da Igreja Batista, ela se identificou depois de um estado lá do Nordeste. Fica ruim eu contar, né? Porque é a 4ª vez ele é governador. E aí ela deu um sabão. Ele quer que eu faça uma reunião de oração toda 4ª-feira e ele quer as bênçãos da nossa oração. Mas ele não quer saber. Ela começou a dar uma bronca e eu fiquei constrangido. Mas fiquei feliz, porque minha missão eu cumpri com aquele homem. Sabe, eu já tinha mostrado para ele as dicas de leitura. Então, esse é o nosso objetivo. É de fazer o evangelismo pessoal e entrar nos lugares onde que as igrejas não entram. Mas a igreja entra. Oi? Agora, nos quartéis, qual é a cor que entrega? Nos quartéis, na polícia militar, polícia civil, qual é a cor do Novo Testamento? É o azul também? Uma coleção aqui de Novos Testamentos, ó. Já que nós estamos numa live, olha só, aqui eu tenho de 52 países do mundo. Então, nós entregamos... Olha só. Eu estou sem aqui, tá? Eu estou sem ele aqui, mas ele é um camuflado semelhante a esse aqui dos Estados Unidos. Esse aqui é dos Estados Unidos. Ele é camuflado, tá? Que a gente entrega. Nós temos ele para a Marinha Aeronáutica com as cores da farda e do Exército Brasileiro. Então, nós fizemos um estoque aqui no Brasil com as cores do Exército do Brasil, da Marinha e da Aeronáutica. Então, nós chegamos lá e entregamos um exemplar desse para cada um dos soldados, sabe? Tanto essas 3 armas, como também a polícia militar também, nós entregamos um exemplar. Nós vamos lá e entregamos para eles. E nós temos testemunhos de guerra de soldado americano que já chegou numa trincheira no Iraque, ele tomou um tiro. E a bala, esse Novo Testamento está lá na sede internacional, a bala ficou alojada e não atingiu, só machucou e não matou aquele soldado. Então, é a palavra de Deus que não volta vazia. Olha só que bem. Está lá em Isaías 55, 11, né? Essas cores é padrão, é o mundo inteiro, ou é o Brasil que define, cada país define as suas cores? Esse é para os colégios, normalmente do mundo inteiro, nós entregamos esse azul. O branco, sem dúvida, na área médica e de enfermagem. Agora, o de evangelismo pessoal, esse aqui, esse era muitos países do mundo. Hoje ele é do Brasil. Os Estados Unidos já tem outra cor. Os Estados Unidos tem várias cores. Porque até pouco tempo atrás, pastor,
A gente dependia muito dos Estados Unidos. Hoje, esses Novos Testamentos estão sendo feitos já no Brasil, com dinheiro brasileiro. Nós começamos a ter uma participação tão forte das igrejas que nós começamos a ser autossustentáveis. Ainda falta pouco. Eles estão mandando um pouquinho para nós, mas eles já mandaram 80% no passado. E aí, com o trabalho que nós começamos a fazer 80%. com os irmãos, os gideões, as auxiliares e os amigos, chama-se Plant. O que é o Plant? Plant é uma oportunidade que até aquele irmão que disse que não tem tempo para a obra de Deus, ele pode participar, não há problema. Ele pode dar X Novos Testamentos para que a gente coloque em nome dele nos hotéis. Ele não passa a participar conosco, mas ele participa do ministério. Então, isso aqui foi uma estratégia que nasceu no Brasil. Foi um irmão que lá de Rondônia que Deus deu a ciência para ele fazer isso aqui há mais de 10 anos atrás. E o Brasil, que era altamente dependente, isso pegou no Brasil. Tanto isso, provavelmente, com teu pai presidiu o campo, talvez ainda não tinha o Plant. E aí nós passamos também a ter o Plant para as igrejas. Para as igrejas. Há quanto tempo tem o Plant? 2008. E aí, 8. Ele explodiu 8? no Brasil. Eu acho que ele conheceu, então, porque ele faleceu em 2013. Em 2010, após a Convenção de Salvador, que nós temos uma convenção por ano, você sabe disso. Eu faria em todas. Então, sim. Esse ano foi em São Paulo, né? Lá no Mackenzie. Meu amigo Eli Fernandes que pregou. Eu mando um abraço para o pastor Eli Fernandes, que depois gravado. Ore por ele que ele está com Covid. Ore por ele. Ele é amigo pessoal. Mas ele está em casa, está sendo cuidado em casa. Ore por ele. Apoia. Eu tive o prazer, quando ele era pastor aqui em São Paulo. Sim. Lá da Igreja Batista Liberdade. Eu da Liberdade. Umas 3 vezes fazer mensagem. Então, nós dois tornamos amigos. Nós dois temos uma amizade muito especial. Sabe? Isso é uma coisa maravilhosa. Gente boa. Que abre essas portas. Sabe? Vai fazendo com que a gente tenha amizade com o pastor das mais variadas denominações. Por quê? Todo mundo sabe que é um ministério que se respeita. É um ministério que os gideões e as auxiliares reúnem para orar. E nós oramos pela família dos gideões e também pelos pastores e igrejas. Então, os pastores fazem parte. O senhor pode ter certeza, pastor Cléus, que o teu nome vai entrar para o Brasil inteiro. Porque depois nós vamos jogar essa live. Obrigado. Agradeço as orações. Amém. Muitos lugares que mandaram para mim e falaram, Maurício, eu não vou poder, porque hoje nós temos reunião de oração do campo. Mas vai gravar? Eu falei, vai. Tem irmão do Rio Grande do Sul, de Brasília, que me pediram para poder mandar depois. O irmão Silvio Marques está falando aqui, presbítero. O seu pai, Salatiel, foi um grande incentivador do Plant. Obrigado, irmão Silvio, por avisar. O irmão Silvio era do Gideões lá junto com meu pai. Então, ele falou, meu pai conheceu, sim. Agora, além do Plant individual, tem o Plant igreja, é isso? Chama-se uma igreja mensalista. Então, a igreja, igual foi lá nos Estados Unidos, que elas colocaram no seu orçamento anual, um X Novos Testamentos. Por exemplo, a igreja quer dar 100 Novos Testamentos por ano. Ela aprova. R$300. Então, todo mês, R$300 ela coloca. Ela passa a ser uma igreja que a gente chama de mensalista. E nós até temos, pastor, um painel que fala, né, que esta igreja apoia os gideões internacionais, sabe? Então, aqui, ó, são 2 mãos, uma mão da igreja e outra mão dos gideões para entregar. Então, isso foi as estratégias que Deus deu para nós tornarmos o Brasil uma arrecadação que a gente pudesse bancar os nossos e deixar os Estados Unidos abençoar outros países.
Por exemplo, o único país da América do Sul e Central, tá? Tirando os Estados Unidos, que tem uma arrecadação grande, é o Brasil. Sabe? E tudo começou lá em 58. Em 58, conforme nós conversamos no início, nós tínhamos somente 6% de evangélicos no Brasil. Hoje nós temos quase 30%. Então nós temos certeza, pastor, nós já distribuímos 210 milhões. Praticamente, é um exemplar para cada pessoa, sabe? Nesses anos todos, 1958 Olha aí, até que benção. o ano. Como? Hoje, quantos membros, Gideões, o senhor tem esse número? 15 mil Gideões auxiliares nesses 750 campos no Brasil. Quer dizer, é um exército que nós temos de semeadores. Gideões e auxiliares juntos, 15 mil. Então, nós temos... É um baita de um exército estrategicamente espalhado em todas as regiões do Brasil nós temos, sabe? Como eu falei, nós não temos nas cidades menores, porque aí nós temos que ter um quórum mínimo de pelo menos 10 Gideões. Muitas vezes uma cidade pequena. Hoje a sede é em Campinas ainda, não? A sede? Brasil, nós somos um dos 11 países do mundo que nós temos, a gente chama uma associação nacional, que nós temos uma sede, que nós mantemos 100% com recurso brasileiro. Nós pagamos uma anuidade anual, e essa anuidade é para a gente manter a sede e também o tráfico dos Novos Testamentos, pagar o transporte até qualquer lugar do Brasil. Então, os Gideões, a gente paga uma unidade, R$300 por ano para o homem e R$100 para a esposa. Então, isso aí é para a gente fazer esse movimento de todo o material nosso, sabe? Então, nós mesmos... Isso é uma anuidade, né? É uma vez por ano. Por isso, que é muito barato. É R$1 por dia para a pessoa participar desse ministério. Esse nós adquirimos. Esse nós entregamos para quem que a gente quiser. Mas o azulzinho, esse que é o carro forte nosso, onde nós distribuímos para a grande massa, o Gideão, a gente tem a nossa oferta, que a pessoa dá quanto ele quiser, tem a oferta dos nossos amigos, tem a oferta da igreja, e aí nós pagamos esse aqui, que é fabricado aqui em São Paulo também, lá em Santo André. Tem uma gráfica que chama Geográfica, ela que tem fabricado não só para o Brasil, mas também para a América do Sul. E o sonho nosso no Brasil é o quê? Que em 2025 nós possamos começar a pagar os da América do Sul. Porque o evangelho é muito pequeno. Na Argentina, no Uruguai. Então, nós queremos ajudar isso aí. O Brasil tem toda a condição. Para isso, nós vamos... Assim como os Estados Unidos ajudou por muito tempo o Brasil quer fazer o mesmo com outras ações, né? Até como obrigação. Agora, nós precisamos de mais mãos, mais Gideões e auxiliares. E aonde que nós vamos achar esse efetivo? Nas igrejas. E quem que pode ser esse Gideão e essa auxiliar? Homens de negócio, conforme eu já disse, profissionais liberais, sabe? Gente apaixonada por Jesus e apaixonada por pessoas também que não conhecem Jesus, sabe? Se alguém quiser ser um Gideão, qual é o primeiro passo? O que ele precisa fazer, presbítero? Gideões.org.br. Ali ele tem a informação. E ali ele pode... Gideões.org.br. E ali ele tem ele tem todas essas afirmações. Se na igreja dele não tiver Gideão, agora, ele pode fazer esse trabalho. Por exemplo, nós fazemos muito dia numa igreja, fazemos um café da manhã, combinamos com o pastor
com a esposa do pastor, nos dão um apoio, nós vamos lá mostrando filmes, coisas rápidas, mais objetivas, de forma objetiva, para a gente ir aumentando o nosso efetivo. Nós temos condições de ter 30 mil gideões auxiliares no Brasil nos próximos 5, 10 anos? Claro que temos. Nós já temos os campos, é só aumentar o nosso efetivo, porque muitas vezes nossas mãos estão sendo poucas para a gente dar conta de tudo. O ano passado, antes de começar essa maldita quarentena, esse problema, nós estávamos com mais de 2 milhões estocados, pastor, pagos, precisando de mãos. Então, esse é o ministério, que é uma coisa assim, que Deus colocou, que a fé vem pelo ouvir, conforme está lá em Romanos 10, 17, e ouvir a palavra de Deus. Agora, como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem leve? Então, nós precisamos de aumentar para nós alcançarmos, entrarmos em todas as 5.500 cidades do Brasil. Há um número limite por campo? Cada campo pode ter até quantos gideões? Ou não tem isso? Em torno de 20 a 25. Passou disso aí, o campo desmembra. Por campo? Aí, o sul e o norte desmembra a área de atuação, que aí facilita alcançar. Por exemplo, pastor, Guarulhos, uma cidade de quase 1,5 milhão de habitantes. Sabe quantos campos nós temos lá? 1. Então, nós precisamos urgente. Só um? De abrir campos. Sim. Tem aqui em Mogi das Cruzes tem, não? Em Mogi das Cruzes nós temos. Tá? Tem sim. Agora eu lembrei. Eles já estiveram aqui na igreja. Irmão Mateus Tobias. Eu já fui aí falar num jantar com os pastores em Mogi, há uns 4 anos atrás. Agora, o senhor pode muito bem chegar. Eu lembro do senhor aqui. Eu estava nesse jantar. Deus me deu essa oportunidade de falar. Eu estava. Então, o que acontece? Esse ministério é uma coisa assim extraordinária, porque nosso objetivo é entrar aonde a igreja não entra. É lógico, eu sendo membro da igreja, a igreja está indo lá comigo. Pastor, mas Maurício, a igreja vai através do Gideão e do auxiliar. Sabe? Então, Deus permitiu essas regras todas para a gente ver essa organização perene. Imagine só, desde 1899, que foi o início oficial, até os dias de hoje. Sabe, no Brasil, desde 1958, oficialmente, nós estamos entregando a palavra de Deus, semeando a palavra de Deus. Amém. Que pena que o nosso horário está terminando. Aqui é uma hora cravada e ele cai. Eu não quero perder essa gravação. Hoje quem preside? O senhor presidiu hoje até 2019, hoje quem está na presidência? Ele é aqui da... Pois é. Opa, foi meu professor do Ragai, Davi Urbá. Eu tive a honra e o privilégio... Ele deu aula de finanças para nós. Eu tive a honra e o privilégio de convidar o Davi para entrar nos Gideões, quando ele foi vender seguros lá em Cuiabá, 15 anos atrás, nunca imaginava que ali estava nascendo um líder. E tive o prazer de levá-lo para o Ragai. Olha aí. Eu fui da diretoria do Ragai no início, com o pastor Ebenezer. Aí eu que levei também o Davi para lá. Hoje ele é o docente lá do seminário de liderança avançada. Ele deu aula de finanças para mim na época, em 2014. Eu fiz seminário de liderança avançada. Não, aqui no O senhor fez no Brasil ou fora? No reinício dele. Aí depois eu levei uma carrada de irmãos para dentro. Vários hoje estão dando aula no Ragai. Um deles é o Davi. Vamos lá. Que legal, que bom. Pastor, vamos orar? O senhor pode fazer uma oração final? Quero agradecer muito mesmo a sua presença conosco. Foi agradável esse bate-papo sobre os Gideões. Que Deus continue abençoando todos os Gideões internacionais. Conte conosco aqui também em Mogi. Estamos em oração e vamos trabalhar para que mais e mais irmãos possam se tornar um Gideão
espalhando a boa semente do Evangelho no Brasil. Senhor, o presbítero Senhor, pode orar para nós? Obrigado por esse momento tão precioso que nós tivemos podendo falar da tua obra. Nós sabemos que esse trabalho de te servir, ou na igreja, ou nos Gideões, fazendo esse trabalho de evangelismo, conforme está escrito lá em Isaías 55:13, que fala que será isso memorial eterno, que jamais será extinto. Obrigado porque o Senhor nos escolheu para fazer essa obra. E que nós possamos cada vez mais buscar mais homens e mulheres valorosos para continuar essa obra, conforme iniciou lá atrás pelos nossos irmãos. Ó Deus, obrigado pela vida do pastor Clévio. Abençoe a Igreja Batista de Mogi. Abençoe a sua família. Abençoe os gideões espalhados por esse canto do Brasil. E tenha misericórdia, Senhor, por esse momento tão difícil que nós estamos passando, que tem afetado tanto a família, ou na saúde, ou no emocional, ou também no econômico. Tenha misericórdia do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço, irmão Maurício. Que Deus te abençoe. Estamos juntos lá na AELB, né? Pastor. Estamos juntos lá. Fica com Deus. Até mais.